Olá, meus irmãos, aqui estamos nós para mais um momento de estudos e reflexões junto à doutrina espírita. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, com sede à Rua Arnaldo Magnicário, 1370, São Paulo, nos encontramos sempre para essas oportunidades, seja em nossa sede ou através da internet, dos meios de comunicação modernos que temos hoje. Pois muito bem, então hoje aqui nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos com o Livro dos Espíritos. Na parte mais para o final do livro, já é o livro terceiro. Estamos no capítulo 6, dentro da Lei da Destruição. E estamos no item 3, que vai falar sobre as guerras. E vamos falar dos itens 742, 743, 744, 744A e 745. E como esse tema é um tema que vai mexer com a gente, não é? Porque nós ainda aqui no planeta Terra somos seres ainda num processo de provas e expiações, o que diz de nós que somos ainda necessitados de aprendizados e de amadurecimentos. Ainda temos necessidade de aprender muito com Jesus, que é o nosso mestre do amor. Então nós vamos nos preparar com muita calma, vamos buscar focar a nossa atenção nesse momento, que é muito importante para todos nós. A condição do aprendizado é aquele momento importante que vai abrir portas, acender luzes, para que a vida possa ser vivida melhor, com mais paz, com mais amor, com mais saúde física, emocional e espiritual. Então, assim, vamos deixar tudo o que estamos fazendo neste momento, buscar prestar atenção nos ensinamentos que o plano espiritual traz através do Livro dos Espíritos. E vamos pedindo ao Pai a sua bênção, pedindo ao Pai que permita ao Mestre Jesus, esse Mestre carinhoso e paciencioso, estar hoje sempre conosco, nos auxiliando nas lições de cada dia, a domar os nossos instintos, as nossas paixões, a refrear a nossa língua, vigiar os nossos pensamentos, harmonizar os nossos comportamentos, que esse mestre de amor e de doçura possa estar hoje sempre envolvendo a cada um de nós no seu halo de paz e de amor. Que os benfeitores espirituais que nos acompanham sempre possam estar conosco, nos auxiliando nesse exercício da paz e do amor. Que assim seja, graças a Deus. E vamos nós então, porque temos bastante coisa hoje para aprender aqui, com a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela tem essa responsabilidade, Esses espíritos superiores, coordenados por Jesus, eles têm realmente toda essa importância com eles de trazer para nós um entendimento melhor sobre as leis do Pai. Então, vamos lá, não é verdade? Então, vamos começando aqui sobre a questão 742, como falamos. Então, hoje a questão está ligada às guerras. Estamos lá no capítulo, da Lei da Destruição. A gente está entendendo essa lei. Então, o que vai falar para nós essa questão 742? O Kardec pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? E aí a resposta do plano espiritual: predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estágio
normal. Então a gente vai vendo aqui já o plano espiritual colocando a condição, né, da necessidade do nosso crescimento, para que a gente saia da condição do primitivismo, da barbárie, que a gente possa educar as nossas paixões, porque afinal de contas somos um ser inteligente, um espírito inteligente, capacitado de muitas condições, de muitas virtudes, e temos toda a condição necessária para esse projeto de autoeducação, não é? Então ele diz, né, que a guerra ainda é característica desse estado, então, onde o homem deixa vazar de si, deixa desenvolver dentro de si paixões, interesses egoísticos, orgulhosos, a questão do poder, e se vê no direito de usurpar a liberdade do outro, a vida do outro. E aí nós fomos buscar um amigo espiritual chamado Miramês, é o espírito Miramês. Quem quiser, vá buscar, a gente inclusive tem no Google, né? São questões do livro dos Espíritos, comentada por Miramês. Miramês é esse espírito amorosíssimo que trabalhou junto com o nosso médium João Nunes Maia, passando uma porção de orientações, escrevendo livros. Então, quem quiser, vá lá buscar. É muito fácil e muito bonita todas as explicações de Miramês. Então, Miramês diz o seguinte a respeito dessa parte aqui, dessa resposta. As guerras são filhas do primitivismo. Lá no homem primitivo, onde se desenvolvia a belicosidade, né? Essa coisa do mais forte, do poder. Diz assim também, é um estágio de ignorância, as guerras, onde o ser humano, seja por não conhecer ou por conveniências, desconhece as leis do Criador. Continuando. Ainda temos esse ímpeto belicoso, diz Miramês, por não dominarmos nossas paixões e não corrigirmos nossos defeitos. O orgulho, o egoísmo, refletindo nosso estágio evolutivo espiritual, pouco amadurecido. Não conhecemos verdadeiramente os ensinos de Jesus e as leis divinas. Os interpretamos de acordo com o nosso querer. Quantas guerras não se estabelecem, afinal, por diferenças de religião? Em nosso estágio evolutivo, a guerra ainda é o remédio amargo para a paz. Muitas são como despertar para muitos espíritos endurecidos. Sim, poderíamos dizer que, nas guerras, há muita influência do plano espiritual inferior que se afiniza com paixões, com o orgulho, com o egoísmo, instigando e fomentando o início, desenvolvimento e estratégias de guerrear. Mas ao lado dos movimentos belicosos, os benfeitores espirituais estão agindo, fazendo com que a experiência dolorosa se transformem em bênçãos de aprendizado. E aí, com o André Luiz, no livro Nosso Lar, a gente vai ter alguns capítulos que vão contar sobre a preparação da colônia Nosso Lar para receber os espíritos desencarnados na guerra, dos benfeitores que viriam buscar aqui no plano material os desencarnados para levá-los para tratamentos, orientações, o repouso, né, após a morte do corpo físico. Outro livro, a gente tem também com o André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Ele vai falar sobre a Guerra do Paraguai. Um grupo de pessoas que participaram da Guerra do Paraguai, brasileiros e paraguaios na época, e que se veem novamente através da oportunidade da reencarnação
em conflitos dentro de um lar. Muito interessante, gente. Estou dando dicas aqui de leitura importante. Outro livro é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, através do Chico, tanto André Luiz como Humberto de Campos, através do Chico. Neste livro, Brasil, Pátria, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também é narrado as condições em que aconteceu a Guerra do Paraguai, né? A responsabilidade do Brasil. Então, bem importante a gente conhecer. E aí o espírito Miramês continua. A reencarnação é o processo de experiências, mudança, amadurecimento espiritual. Todos assim terão sua vez na roda dos aprendizados. Porque assim, hoje eu posso ser ofensor, mas amanhã eu estarei do outro lado, né? Colhido pela lei de justiça, amor e caridade, porque quem planta vento colhe tempestade, não tem outra forma, né? A lei do progresso, ela é dinâmica e ela faz com que os espíritos se eduquem no bem, não é? Então pode ser que demore um pouquinho, mas a gente vai compreender sim, né? Não fica ninguém adormecido no mal. Todos nós uma hora despontamos para o bem. Agora, quanto tempo vai levar, né? E quanta dor nós vamos ter que passar, isso cabe à decisão e às escolhas que cada espírito vai fazer na rota do progresso. Tem uns que vão bem rapidinho, escolhem bem, escolhem a porta estreita. Não é que Jesus coloca lá no Evangelho? Pois é. Outros demoram um bocadinho mais, mas com certeza vão chegar lá. Aí o Miramês continua. A guerra mora nos sentimentos que carregamos. Será que não damos vazão a ela dentro do nosso lar, na escola, na comunidade? Porque às vezes a gente aborda, né, a questão da guerra e coloca, né, como hoje a gente vê o noticiário lá na Europa, lá na Ásia ou lá na África, mas não vê o panorama interno que criamos dentro do nosso lar, discutindo, brigando, né? Impondo ideias junto aos nossos semelhantes, seja na nossa comunidade, seja no nosso condomínio, como nós estamos nos portando com relação ao nosso próximo. Será que nós também não colocamos para fora essa condição da belicosidade, né? Da guerra? De impor as nossas palavras, as nossas vontades, não aceitando o pensamento do outro? É a pergunta que fica aqui para a gente, né, fazer a nossa reflexão. Aí a segunda parte da resposta, porque é uma resposta comprida lá do Livro dos Espíritos, né? Então, a segunda parte da resposta dos Espíritos diz assim: à medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque o homem evita as suas causas. Sim, né, à medida que ele evolui, que deixa de lado as paixões, que deixa de ouvir, né, os seus quereres, o orgulho, o egoísmo e paixões mesmo de ter, de poder. Conforme ele vai evitando, né, essas causas da disputa, a guerra não se faz mais necessária, né? E aí, se ela se fizer necessária, ele vai acrescentar a ela humanidade. Então, porque às vezes há uma divergência, né? De opiniões ou de pensamentos. Então, se for uma condição ali, né, de embate, que seja um embate não tão drástico, na verdade. E aqui a gente trouxe uma condição bastante interessante que a gente achou na história, né? Então, se a gente for ver lá nos anos 500 antes de Cristo, olha só, uma experiência, né, que pode aqui exemplificar essa condição de uma guerra que propõe o bem. Então, lá
500 antes de Cristo, existia um rei na Pérsia chamado Ciro. E esse rei, ele era muito justo e bom dentro do seu reinado. E ele tinha o seguinte, ele se propunha a libertar nações, outros reinados, que fossem, tivessem ali sob a regência de um rei despótico, né? Então, muitos reinos vizinhos chegavam, né? As pessoas chegavam para Ciro e pediam, olha, por favor, vá lá nos libertar do nosso rei que é tirano, que tira a comida da gente, não dá comida pra gente, ou tira de nós o direito de viver, o direito de estar em sociedade. E o Ciro, então, ia lá, guerreava contra este rei e libertava as pessoas. Isso ele fez com vários reinados, né? Muito interessante a proposta de Ciro. Ele era um libertador, mas no tempo dele ele precisava ainda usar do instrumento da guerra para fazer essa libertação, né, desses povos. E muito interessante porque no Velho Testamento, tem uma parte lá que é dos profetas, né? E a gente vai encontrar em Isaías, que é um profeta. Isaías nasceu há 650 anos de Cristo, ou seja, 150 anos antes de Ciro. E Isaías fala sobre a vinda de um rei chamado Ciro, e que seria um grande libertador de povos. Então, vocês vejam, né, como Deus, através do tempo, esse Pai cuidadoso, ele envia, né, espíritos em condição de ajudar a ampliar a noção de liberdade e justiça. Então, a gente tem essa condição aqui. Vamos seguindo. Nós vamos lá para 743. Pergunta, Kardec. A guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Resposta dos Espíritos, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Ai, mas isso está longe, poderíamos dizer, né? Bom, para nós que somos espíritos eternos, talvez não esteja tão longe assim. Pode ser que a gente não veja isso nesta encarnação, mas para o nosso espírito, pode ser que aconteça num piscar de olhos, né? Eles falam que o tempo para o espírito é um estalo assim, de dedos. E aí o Miramês vai acrescentar aqui para a gente, né? Então, é nesse empenho que se encontra a doutrina espírita. Somente o Cristo tem condições de ajudar a estabelecer a paz no mundo, porque as formas dos seres humanos se modificarem e reencontrarem a paz são inúmeras. E estão aonde essas formas? Dentro de cada um de nós, né? É assim que nós vamos para o mundo de regeneração. A gente quer tanto esse mundo de regeneração, né? Tá muito gozada essa história do meteorito, né? Que vai vir em direção à Terra. Então, assim, os mais afoitos já estão achando que é o fim do mundo. Gente, assim, ó, lamento dizer que não é o fim do mundo. Tem muita coisa para fazer ainda por aqui, né? Até a Terra se acabar vai demorar muito. Então, assim, não esperem que o meteorito resolva os problemas. Cada um vai ter que, por si, se educar, refrear, né, esses ímpetos belicosos, vai ter que refrear, como nós falamos lá na prece, a sua linguinha, né, fazer uma comunicação amorosa, uma comunicação pacificadora, não jogar na cara do outro os defeitos dele, né, o que ele fez de errado, porque não vai resolver, né, a pessoa não vai enxergar, porque ela não está naquela maturidade ainda que permite, né, ela vai ouvir e vai se sentir ultrajada, como a gente também se sente, quando alguém fala pra gente, a gente gosta, não, a gente logo se iriça, né, parece galinho de briga, então não, então
fala com o outro tem que ser moderada, né? Acrescentar fatos, né? Pedir ao outro que faça uma reflexão sobre ele, se acha que está correto. Pode ser que até a resposta venha, não, eu acho que eu estou correto sim, mesmo ele tendo errado. E a gente então se cala e vai vibrando, vai rezando, porque assim, ele também vai encontrar a luz, né? Ele também vai encontrar Jesus no seu caminho. Então a gente fecha a boquinha e vai fazendo, vai exercitando o Evangelho de Jesus no dia a dia. E através do exercitar o nosso Evangelho, as pessoas vão nos observando e vão aprendendo junto conosco como fazer, não é? O melhor para todos poderem viver em paz. E vamos seguir. Questão 744. Pergunta do Kardec. Qual o objetivo da providência divina ao tornar a guerra necessária? Presta atenção. Resposta: a liberdade e o progresso. Então, como a gente estava falando, né? A gente precisa entender onde é que nós estamos. Porque a gente pode falar assim, poxa, mas como assim? Quer dizer que Deus permite a guerra para levar a gente à liberdade e ao progresso? Não é? Então, como é que faz assim a mãe quando a criança cai, se machuca? Não tem que passar lá o tal do mertiolate ou daquele produtinho que faz arder mais cura? Então, para nós ainda, a questão de muitas guerras, elas chegam como um instrumento disciplinar doloroso. Por quê? Por que a criança muitas vezes cai? Porque a mãe falou assim, olha fulaninho, não sobe lá, porque você vai subir e vai cair, né? Ou então, não faz tal coisa. E a criança vai lá e faz. Aí ela tem que sentir a dor, não é? E através das experiências ela vai aprendendo o que fazer e o que não fazer para não sentir dor. E nós estamos ainda assim, o nosso espírito é um espírito bastante maturo ainda para com as leis divinas. Foi o que nós falamos lá no início. Nós conhecemos bem pouco sobre a lei de Deus, estamos aqui estudando para ver se a gente entende. E outros que conhecem um pouquinho melhor, muitas vezes ao seu bel prazer, né? Fala assim, não, eu vou esquecer, porque assim, tá muito difícil colocar em prática essas leis, né? Então não, né? A gente deve buscar compreender as leis divinas, praticá-las, para que a gente possa avançar um pouquinho, né? Nessa condição espiritual que nos encontramos aqui. E assim, estamos num plano de provas e expiações. Então, há necessidade ainda desse instrumento disciplinar doloroso que é a guerra. E aí, são duas perguntinhas, né? Dentro dessa questão 744. Então, nós vamos ver a outra. É a 744A. O Kardec perguntou, se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? Não é assim que a gente tem visto até nos noticiários? Sempre foi assim, não é? Desde Roma, de povos antes de Roma, né? Os povos guerreavam e tomavam o outro reinado, a outra cidade, e faziam dos seus componentes escravos, aqueles que eles subjugavam e punham, né, a fazer o trabalho que bem entendiam, né, os poderosos. Mas vamos lá pedir ajuda para o Miramês. Hoje o Miramês está nos ajudando, porque são questões que pegam mesmo na gente, né? Como nós falamos, nós ainda somos seres belicosos. Não tem ninguém que possa dizer assim, eu não faço isso. Não tem não, né? Então vamos lá. O que o Miramês diz pra gente? Na lei do progresso, nada dá saltos. A evolução dos seres se faz por etapas de aprendizado e amadurecimento. Nada se perde, tudo se transforma. A dor surge
quando deixamos de lado os caminhos do amor. Lembra aquela fala de Jesus, da porta estreita e da porta e do caminho largo? Pois é, se aplica aqui para nós, né? Tá lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo de 13 a 14, quem quiser ir procurar a fala de Jesus. Muitos ainda caminham em direção à porta larga ou ao caminho largo, porque ele é conveniente, não é? Ele dá vazão a todos os nossos defeitos, as nossas paixões, ele é conveniente. Poucos são aqueles que buscam entrar pela porta estreita, porque aí sim vai ter que fazer a reforma íntima, olhar para si, não olhar para o outro, né? Fazer o autoeducação, não observar e nem falar o defeito alheio. Então, é essa condição aqui que o Miramês está apontando para a gente, a nossa necessidade de crescimento. Aí, Miramês continua. Na misericórdia divina, mesmo os que escolhem o mau caminho, são regenerados através da disciplina de experiências reencarnatórias, até encontrarem o caminho do amor. Então, através do processo das reencarnações, nós vamos aprender, nós vamos passar por uma série de experiências, muitas vezes dolorosas, e que vão fazer com que a gente amadureça. E até mesmo diga assim, não, chega, cansei de sofrer, não quero mais ir para o caminho largo, nem para a porta larga aí, eu quero aprender a ir para o caminho certo, porque já levei muita paulada na cabeça, não é assim? Nós estamos por aí, fazendo essa força para caminhar direitinho. E todos nós faremos. Tem uns mais endurecidinhos, mas diz Jesus lá no Evangelho, não vai ver o tempo aí da escolha do joio e do trigo? Então, gente, aqueles que merecerem permanecer na Terra para o mundo de regeneração, isso daqui sei lá quanto tempo, que a gente não sabe quando vai ser, aqui permanecerão, retornarão, né, espiritualmente para viver aqui. Aqueles que não tiverem, né, sintonia com a condição da regeneração, que é uma condição de querer o bem ao outro, de ver o outro como seu irmão, não vão poder mais ficar aqui. Então, eles irão ser encaminhados para planos onde ainda se sintonizam, planos ainda primitivos ou de provas e expiações, dentro da misericórdia do Pai. Mas também não ficarão lá. Eles farão suas experiências até acordarem e retornarem o caminho. Será que nós que estamos aqui hoje não somos um desses espíritos que aqui ficou e muitos amigos já estão lá na frente, reencarnados em planos de regeneração? Provável que sim, né? Nós ainda somos os repetentes e por isso que a gente está fazendo uma força danada para seguir, né? Para não repetir de novo os nossos velhos erros. Vamos em frente aqui com o Miramês, né? Aí ele vai falando assim para a gente: no flagelo da escravidão, quantos corações em expiação e em provas? Porque quem está lá sofrendo aquela condição da escravidão, provavelmente tem lá a sua necessidade também no caminho do aprendizado da obediência, da resignação, da humildade, né? Vocês sabem que tem uma historinha que às vezes a gente conta, né, nós expositores, de um irmão trabalhador espírita que era muito dedicado ao movimento e à caridade mesmo, só que ele sofreu um acidente e perdeu o braço. Aí ele ficou um tanto quanto revoltado, até que ele foi orientado pelo plano espiritual: olha, meu irmão, não fique assim, né? Aliás, ele não perdeu o braço, é menos ainda, ele perdeu um dedinho. Foi só o dedinho que ele perdeu. Aí o plano espiritual fala assim para ele: olha, meu irmão, não fique assim, tão triste, né, zangado com a vida, porque isso que está acontecendo com você é apenas um resto, né, do que sobrou de acerto com a justiça divina. Você, em tempos remotos, lá no período da escravidão, foi um administrador cruel das fazendas onde havia os escravos. E você
quando era administrador cruel, muitas vezes impunha castigos terríveis, até mesmo de colocar o braço dos escravos lá no moinho e lacerar o braço dos seus escravos. Porém, como você é um servidor hoje dedicado, voluntário fiel das causas nobres do amor, a lei de justiça e misericórdia diminuiu a sua pena. Então hoje você apenas perdeu o seu dedinho. Né? Então é assim, tem sempre uma condição de reajuste, desde que a gente se dedique ao bem, que a gente deixe passar aquela condição primitiva que existe em nós e busque se esforçar, né, na compreensão desse evangelho e na prática dele no nosso dia a dia. Aí depois, Miramês ainda continua aqui com a gente, falando, né? Quando o ser humano não obedece às advertências espirituais para a educação pelo amor, a disciplina chega com processos rudes com a dor. As guerras, muitas vezes, são esse instrumento disciplinar, em que ainda estamos expostos por causa da nossa ignorância das leis divinas. Porém, as batalhas mais importantes travamos em nosso interior, na tentativa de disciplinar e refrear paixões, defeitos primitivos. Transformemos nossas mazelas em virtudes, assim auxiliaremos a acender luzes para que ao nosso redor haja paz, para nós e para o nosso próximo, né? E a última questão, que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Resposta lá do Livro dos Espíritos. Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. E aí, cuidado, porque muitos vão falar assim, ah, bem feito, que nem as crianças, né? Então, não, a gente tem que vibrar por eles, né? Porque a gente também já teve nessa situaçãozinha aqui, precisou da oração e da ajuda de muitos para estar no lugar que a gente está hoje, né? Então, assim, muita misericórdia, muita pena realmente, né? Desses irmãos que se deixam levar pela ganância, pelo poder, pela luxúria, pelas paixões. Então, é caridade, fazer por eles preces. E lá no Evangelho de Jesus, a gente vai encontrar uma passagem em Lucas, capítulo 17, versículo 1 a 2. Impossível não vir os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo chegar, né? Então é assim, no plano que a gente está, as coisas, né, ruins, ou aquilo que não está correto ainda, precisa aflorar para ser corrigido. E para aquelas pessoas que ainda não estão num nível, né, de disciplinar as suas emoções, o seu espírito, para que elas sejam disciplinadas. Então, precisa vir, né, a verdade à tona, para que haja todo um trabalho de educação e disciplina no bem. E aí o Miramês coloca exatamente isso para a gente, né? A necessidade da correção. E termina dizendo assim, Jesus nos ofereceu seu evangelho como guia seguro para não cairmos em tentação. Viver o evangelho no dia a dia é preciso e é nosso dever para colaborar com a obra do Mestre Jesus. E assim aqui finalizamos hoje as nossas reflexões, que possamos guardar, né, esses avisos que chegam da espiritualidade, que a gente possa vigiar constantemente o nosso pensamento, a nossa atuação dentro dessa realidade que vivemos, para que a gente possa ajudar a paz chegar a este planeta. Que assim seja, graças a Deus.